Professor Cleison, meu nome é Daniel, aluno do curso de administração, da disciplina de pesquisa operacional do estudo dirigido. A atividade 1 que eu tinha pedido foi que eu fizesse um resumo crítico de um artigo que envolvesse pesquisa operacional. A atividade da pesquisa operacional, a aplicabilidade que eu usei em cima do artigo foi de um aluno que buscou entender como funcionava a atividade de uma panificadora, buscando teoricamente em que ele podia fazer uso da aplicação da pesquisa operacional, onde ele usa então a aplicação da teoria de filas, como pode ser aqui o artigo que o senhor busca. No artigo, o senhor pede que esse artigo tenha sido publicado no Encontro dos Estudantes de Engenharia de Produção no ano de 2010 e 2014. Esse artigo foi publicado no ano de 2010, onde aqui eu faço algumas colocações do que eu vou estar observando com o senhor. Dentro da pesquisa operacional, a gente vai falar um pouco sobre a teoria da fila, que foi uma das atividades pesquisada por ele e colocada dentro do negócio de comércio de panificação. A introdução do trabalho dele aqui, ele fala que teoricamente ele busca a panificação, porque a panificação consegue sim aplicar a teoria de fila de uma forma bem sustentada, porque ele entende na análise da linha de produção que o maior gargalo que ele encontrou dentro do que ele pesquisava foi que as pessoas que buscavam atendimento no comércio, elas até alcançavam, mas elas não conseguiam era fazer com que a fluidez do processo de atendimento para a realização do pagamento. Ele descreve na análise dele que o ambiente ele não é tão grande. E aí a teoria da fila que ele aplica, ele diz o seguinte, que por espaço ter uma limitação física, as pessoas ao momento que estavam na fila buscando atendimento para pagar, elas estavam impedindo que pessoas pudessem alcançar os produtos da panificação e assim, pessoas que buscavam comprar não conseguiam comprar porque as pessoas que estavam na fila estavam impedindo. E ao mesmo tempo ele percebeu que ele tinha um pouco giro dessa equipe, desses clientes, e ainda que ele aumentasse, em tese, talvez a busca de aumentar o número de atendentes, poderia agregar ainda mais custos para o negócio, daí não teria o efeito que se espera. Dentro da descrição desse sistema, a gente vai abrir aqui um pouquinho e falar sobre... Ele fala no estudo das filas de panificadora, que dentre os produtos que a panificação tinha, dentro de pães, doces, salgados ou qualquer coisa, tinha inibição desses produtos por conta das pessoas que estavam ali na fila. E aí ele começou a fazer então a modelagem do sistema. Ele tentou identificar qual era o período pico em que ele tinha essa demanda e o que ele poderia fazer para que esse pico pudesse ser trabalhado de uma forma que gerasse uma fluidez. Então foi com o estudo que ele fez. Ele primeiro identifica qual é a demanda que procura e em que período essa demanda é procurada. Uma das críticas que eu faço à modelagem dele é que teoricamente ele escolhe apenas um dia específico, aleatório, e ele escolhe entre as 17h10 e as 18h10 para fazer uma análise de pico. E através do modelo matemático ele pega essa quantidade e mensura o tempo e faz isso de acordo com a modelagem escolhida. A crítica que eu faço da modelagem, que eu acho, assim, eu busco entender que você buscar um dia aleatório talvez não seja suficiente. Por quê? Vamos imaginar que o dia que ele tem escolhido não é a demanda de pico máximo alcançado para a busca da panificação. Então, assim, escolher um determinado dia, fazer uma sugestão para melhoria, seja aumento do número de caixas, seja melhoria no layout, seja qualquer adequação, isso pode gerar um investimento desnecessário, como pode também sugerir um investimento que não seria suficiente. E a gente vai falar um pouquinho do que eu falo no meu texto lá, que é a simulação. Que na crítica que eu faço, eu acho que a gente tem que primeiro simular alguma coisa na ótica de que se o resultado dessa simulação vai gerar o resultado que se busca. Na modelagem dele, a crítica direta que eu faço é que só um dia não seria suficiente. E vamos pensar na atividade de panificação. Panificação não está vinculada só às 17h10 e 18h10. Qual é o volume de pessoas que eu atendo no período da manhã? Esse período ele está
a demanda que procura de manhã é a mesma demanda da tarde? Outra, se de repente eu tenho uma demanda de fila que está nesse período, eu começo a perguntar, a panificação abre cedo da manhã e fecha tarde da noite. A pergunta que eu faço, o mesmo perfil de caixa, de atendente, que atende na demanda da noite, ela é o mesmo profissional que atende de manhã? E a pergunta que se faz, esse profissional que está atuando à tarde, na busca de atender essa fila, ele tem a mesma usabilidade do sistema da equipe da de manhã? E se eu fizesse o inverso, se eu trocasse a equipe da de manhã pela de noite, o fluido, essa fila teria uma fluidez maior? Essa modelagem, por conta dessa variação, eu acho que tem que ser algo que poderia ser ponderado nesse momento, porque daí eu poderia ter melhor resultado na sugestão de alguma atividade para modelar, para gerar um resultado positivo. Nessa chegada do cliente, como eu já tinha falado então para o senhor, ele fala que a gente precisa então saber qual é o volume dessa demanda. Então assim, na modelagem, a gente percebe aqui no artigo, vou abrir aqui para que o senhor tome conhecimento. Como comprovo do que eu estou dizendo, ele pega a quantidade de pacientes que estão atendidos, onde ele pegou 60 pacientes que foram atendidos, e desse período de pacientes que ele foi atendido, ele mensura o tempo que esses pacientes ficam na fila. Então, a modelagem dessa informação ela pode estar até aceitável, mas eu fico muito preocupado se isso seria suficiente. Dentre mais atividades que eles sugerem também, aqui no tempo dele, ele começa a gerar uma situação de gráfico, onde teoricamente ele afirma que não há variação sobre o tempo que se determina. Ou seja, ele, segundo o autor da pesquisa do artigo, ele fala que ele encontrou a variação perfeita e o tempo perfeito dessa demanda que procura à tarde. Mas ainda não é suficiente para saber se esse tempo ele é comparável e é equilibrado com outro período, simulando algumas situações. A mesma equipe que atende de noite, a mesma equipe que atende de manhã, e o resultado encontrado é o mesmo, para que a gente consiga então ter essa demanda trabalhada. Uma das coisas que eu pesquisei que ele poderia ter aplicado no artigo dele era a simulação. A simulação, ela fala, baseado no artigo que eu estive fazendo, pode passar. Então, assim, como a gente está falando sobre a questão da opção em gráfica, uma das críticas que eu faço também, que eu acabo colocando no meu trabalho, que o senhor vai ter a oportunidade de ler, da problemática que se sugere por ele, eu falo da questão da simulação, onde o autor fala que simular, você traz algumas condições que lhe provê melhores resultados. Por exemplo, você prevê um resultado melhor na execução de determinada ação, porque você simula ainda antes de implementá-la, ou seja, antes que eu faça qualquer sugestão de qualquer mudança, seja a contratação de mão de obra, seja aumento de infraestrutura daquilo que não é possível naquele momento, porque às vezes o espaço físico tem uma limitação, ou qualquer outra coisa, ou compra de um equipamento, ou algo que sugira dessa forma, a simulação ela fala que isso gera resultados positivos nessa condição. Outra, identificar um problema antes mesmo que ele aconteça. Quando você simula alguma coisa, você inicia uma atividade, tem ela meio, tem ela fim, onde no final você faz uma análise se o resultado de tudo aquilo foi favorável para que você obtivesse um resultado positivo. Ele fala também que quando você simula, você reduz em muito a condição de custo, porque teoricamente você não fez nenhum investimento para implantar essa ação antes de se fazer. No artigo do aluno, eu não percebo ele usando essas técnicas nem de simulação e nem tampouco buscando alternativas de melhor analisar a modelagem, tirando algo que é pontual. Sugeriria para ele fazer isso de forma acentuada dentro de períodos aleatórios, entre dias e perfil de hora, para que saber se ele encontra a realidade que se busca. Na conclusão dele, ele chega à percepção
de que, através dos dados analisados, só a mudança de layout seria suficiente para que, teoricamente, ele buscasse resultados satisfatórios. Onde ele diz o seguinte: se você tem uma fila, e se essa fila está sendo capaz de impedir a visualização de um produto que ali se manifesta para a venda, ele acha que, teoricamente, você tirar essa fila da condição de estar na frente dessa vitrine é algo que possa melhorar a estrutura. Para essa realidade, tudo bem que se aplica, mas vamos imaginar numa outra situação de panificação, onde quase todas as áreas da panificação são preenchidas com os produtos que, teoricamente, eu quero que sejam vistos e eu quero que seja vendido. Tratar a condição do efeito é bem fácil. A dificuldade é entender o que causa, teoricamente, essa fila. Se eu tenho uma demanda que está sendo concentrada num determinado período e essa demanda não está tendo a vazão necessária, eu tenho que começar a estimular a diminuição dela. Então, tratar o efeito não é a solução. Se eu sei que, teoricamente, esse é meu período de pico, então eu posso capacitar, teoricamente, um profissional de uma outra atividade que não necessariamente é o exercício de caixa, para que ele assuma a condição de atender num caixa provisório que por ali eu provisionar para que isso aconteça. Então, o resultado da pesquisa dele baseou-se nesse entendimento, a mudança de layout, que também é uma aplicabilidade da teoria de filas que é usada na pesquisa operacional. Então, assim, foi um artigo inteligente, um artigo válido, que me condicionou também um aprendizado, e que isso para mim também foi muito bom, e que acabou me gerando uma série de questionamentos e aprofundamentos sobre a pesquisa operacional e as suas aplicabilidades em qualquer que seja a esfera do negócio. E aí eu consegui entender que essa teoria se faz muito importante para o meu crescimento profissional. Professor Cleison, obrigado e até a próxima oportunidade.